Olá pessoal, então aqui a gente está fazendo a revisão parte 2 dos processos estocásticos. Sou o professor Ricardo Fabre. Nessa revisão então, a gente vai continuar o que a gente começou nas aulas passadas. Faltou a gente falar um pouco de probabilidade condicional. A gente viu que esse símbolo P ele é bastante sobrecarregado. Ele é usado em diferentes formas, né? Então aqui a gente tem que só lembrar que da notação, que a gente sempre vai tentar trazer a notação para o espaço amostral, tá bom? Então essa notação, o que ela quer dizer? Ó? Quando a gente vê P de A com esse tração B, né? Seria P de A dado B, né? A gente quer dizer que é a probabilidade de A, do evento A, interseção com o evento B, relativa à probabilidade de B. Ou seja, temos aqui eventos A e B, que são cada um deles conjuntos de saídas do nosso sistema, e ômega é o espaço amostral, né? Que seria todas as saídas do nosso fenômeno. Então a probabilidade condicional é como se o B agora fosse nosso novo espaço amostral, tá bom? E a gente quisesse medir a probabilidade de A relativa a B. Então com isso a gente consegue definir eventos independentes. Então dois eventos serão ditos independentes se P de A dado B é igual a P de A. Ou seja, será independente seja se B saiu ou não. Tá? Então A será independente de B, seja se B saiu ou não. Equivalentemente, temos que a fração de vezes que sai A e B vai ser a fração de vezes que sai A vezes a fração de vezes que sai B. Onde eu estou dizendo a fração de vezes que sai como equivalente a falar que é a probabilidade. Tá bom? E para a gente ver isso aqui, é só lembrar dessa definição de probabilidade condicional que a gente deu, né? Então, que a probabilidade de A entre B vai ser a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Mas se esses forem iguais, então eu tenho essa multiplicação aqui embaixo. Então aqui tem o exemplo, né? A gente tem espaço amostral, tem A e B, né? E a probabilidade de A dado B, agora eu vou fazer a probabilidade de A entre B, que seria A restrito a B. Então, dado que B já saiu, as saídas A são essas A entre B. Aí seria a probabilidade de A entre B relativa a B. Aí você pode visualizar a probabilidade aqui como sendo a área, né? Como se fosse a área desse conjunto, pictoricamente, relativa à área de B. Aqui no caso, se saiu B, então não tem como sair A mais. Então a probabilidade de A zera. Tá? Antes a probabilidade de A era como se fosse essa área aqui relativa à área de ômega, né? Se a gente pensar em área, como interpretação pictórica. No caso aqui, então, esses dois são totalmente dependentes. Mas a gente achar que são independentes, porque não tem interseção, na verdade a probabilidade de A depende completamente da probabilidade de B, né? Porque se saiu B, eu sei que a probabilidade de A vai virar zero. Então são completamente dependentes aqui no caso. Nesse outro caso aqui, a gente também vê que o fenômeno apresentou uma saída B. Então a chance de A agora, já que saiu B, aumenta. Porque a proporção de A, pictoricamente aqui, seria a probabilidade. Então a proporção de A relativa a B aumentou, sendo que antes a probabilidade de A era relativa a ômega. Então aqui, por exemplo, dois eventos que são independentes, mas eles têm interseção. O que acontece? A probabilidade de A relativa a ômega, ou seja, P de A, é como se fosse esse roxinho, essa área roxinha, relativa a essa área do quadrado aqui, tá bom? Desse retângulo aqui, que seria o ômega. E se agora, se eu falar que já saiu B, aí A entre B vai ser esse roxinho aqui. Esse aqui seria a interseção. E a área desse cara relativa a B, nesse caso, coincidiu de ser a mesma área, a proporção da área A do A relativa a ômega. Então, nesse caso, se saiu B, a probabilidade de A permanece inalterada. Okay? Então, de certa forma, eles não são disjuntos, mas são independentes. Se eu tirar B, a probabilidade de A não será alterada. As saídas que podem sair serão alteradas, mas não a probabilidade. Então aqui a gente tem também uma coisa para a gente lembrar, é sobre a probabilidade condicional, que às vezes fica mais fácil de calcular, quando a gente quebra em diversos fatores, né? Então, por exemplo, aqui, supondo que eu tenho um evento A que eu quero calcular a probabilidade. Então eu posso quebrar esse evento A em diversas partezinhas. Né? Então primeiro eu quebro, escolho as partes, seria B1 até BK, e aí eu faço a primeira parte de A, seria A interseção a B1, depois eu tenho até A interseção a BK. Tá, e se eu fizer a união desses caras aqui, eu tenho o evento A e eles são disjuntos, tá? Portanto, esses A inter BI seriam disjuntos também. Como eles são disjuntos e A é a união, né? Se eu fizer a probabilidade de A, vai ser a probabilidade de tudo isso, que vai ser a soma, né, de P de A inter BI. E aí fica desse jeito. Então agora eu posso usar aquela probabilidade condicional, eu posso escrever também em termos de probabilidade condicional. P de A dado BI vezes P de BI. Usando aqui aquela definição que a gente teve. Tá bom? Então, isso às vezes é útil então, quando eu quero calcular uma probabilidade
e na hora de medir eu posso medir partes dela, tá bom? Então, por exemplo, se em Nova Friburgo 7% dos homens são daltônicos, né? Ou seja, confundem vermelho e verde, e 0,4% das mulheres são daltônicas, aqui, por exemplo, como um daltônico viria, né? Essa imagem aqui, né? E eu sei que também em Nova Friburgo 49% das pessoas são homens e 51% são mulheres, supondo, né? Então, como é que a gente pode calcular a probabilidade de ser daltônico, independente de ser homem ou mulher? Então, a probabilidade total de ser daltônico, né? Eu posso quebrar como sendo a probabilidade de daltônico dado homem, vezes P de homem, mais a probabilidade de daltônico ser mulher, que caso feminino, né? Female. Probabilidade de daltônico dado mulher, vezes P de mulher. Tá? É só você preencher aqui. Então, se você usar aquela lei da probabilidade total, você consegue calcular a probabilidade de ser daltônico. Esse é só um exemplo aí. Então também a gente tem, em termos de probabilidade condicional, que a gente precisa lembrar da regra de Bayes. A regra de Bayes é quando às vezes eu tenho um problema, eu sei calcular a probabilidade de A dado B, mas na verdade eu quero calcular a probabilidade de B dado A, eu quero inverter. Tá? Então para eu inverter, eu posso usar essa fórmula aqui de cima. Como é que eu obtenho essa fórmula aqui de cima? Tá vendo que do lado direito só tem A dado B e do lado esquerdo só tem B dado A? Uma maneira de eu fazer isso aqui é o seguinte, eu faço a probabilidade de B dado A, por definição vai ser aquele probabilidade de A entre B sobre P de A, só que essa aqui de cima, a probabilidade de A e B, é simétrica. Portanto, podemos escrever a probabilidade de A dado B vezes P de B, ou seja, invertendo a condicional, né? Como é simétrica, eu posso escrever essa parte aqui de cima em termos de P de B dado A, que seria P de A vezes P de B dado A, ou P de A dado B vezes P de B. Essa expressão aparece tanto na formulinha para P de A dado B como na de B dado A. Então eu posso escrever dessa forma aqui de cima, dividido por P de A. E P de A, se eu quiser escrever em termos de condicional, eu também é só usar a regra da probabilidade total, onde eu vou particionar agora, em vez de ser aqueles BIs, eu vou particionar em B e B complementar, tá vendo? Outro conceito para lembrarmos é da distribuição conjunta. Quando escrevemos P de x igual a x, vírgula, y igual a y, queremos dizer P de A e B, onde A é o evento das saídas correspondente ao valor x e B são os eventos da saída correspondente ao valor y. Então, muitas vezes será especificada essa distribuição, que a gente chama de distribuição conjunta, e aí teremos que, a partir dela, deduzir as outras distribuições de x ou de y, seriam as marginais. Só lembrar que isso é um caso específico daquilo que a gente tinha falado antes, que é a probabilidade de um predicado, né, de uma expressão envolvendo variáveis aleatórias. Aqui no caso é um predicado, porque isso aqui é verdadeiro, que seria isso e isso, certo? Probabilidade de isso e isso. Então, no caso, a probabilidade de um predicado envolvendo variáveis aleatórias é a mesma coisa que calcular a probabilidade do predicado mapeado de volta ao ômega. Se eu mapeio de volta ao ômega, quer dizer que eu vou expressar a definição aqui do lado direito, que é uma coisa que eu sei, em termos de eventos, diretamente. E aqui do lado esquerdo, em termos numéricos, né, que a variável aleatória simplesmente mapeia eventos a números. Então, essa seria a distribuição conjunta discreta. Então, em verdinho, eu coloco o discreto. Seria a função massa de probabilidade conjunta, aqui no caso. Porque para cada ponto, o ponto seria um par xy, para cada par xy, eu estou associando uma probabilidade. Então, às vezes, a gente vai ter ela definida. No caso contínuo, a gente tem a função densidade de probabilidade conjunta. Pode ser dada uma funçãozinha f de duas variáveis. Aqui no caso eu usei st, mas é x e y, só usei st para poder integrar. Mas eu vou ter uma funçãozinha de duas variáveis que é dada, tal que quando eu integro de menos infinito a x do menos infinito a y, eu obtenho p de x menor ou igual a x e y menor ou igual a y. Então é uma forma de eu especificar as probabilidades para todos os subconjuntos de eventos que eu posso querer ter. E aqui no caso eu vou ter duas variáveis aleatórias, tá certo? Então às vezes também não vou ser dada a distribuição só de a densidade só para x ou só para y, vou dar essa conjunta aqui e essa conjunta ela quer dizer isso. Então, dado essas conjuntas, eu posso calcular as marginais, as distribuições marginais que a gente chama. Então eu posso deduzir a função massa de probabilidade de x, que seria induzida pela função de massa de probabilidade conjunta. Tá? Bastando eu somar em y, tá bom? Aqui no caso. Estou somando em y, aqui embaixo está só o que seria a definição dela. E aqui também estou somando em y. E aqui eu só escrevi esse cara em termos de probabilidade condicional. Só para ficar em função de p de y da marginal em y. Se eu fizer isso por densidade, eu vou ter que definir aquela densidade conjunta, lembra? E aí eu faço uma das integrais só. Faço uma integral em y, eu vou ficar com uma função de x. Essa vai ser a nossa densidade, ou a função densidade de probabilidade de x induzida pela conjunta. Isso aí a gente vai exercitar a parte contínua mais à frente do curso. Por enquanto, é só para a gente dar uma lembrada rápida. E a gente também tem o que a gente chama de distribuição condicional, que seria, por exemplo, no caso discreto, a função de massa de probabilidade condicional de y dado x igual a x. Então seria como se eu tivesse o x aqui fixo,
seja, dado x igual a x, e agora eu tenho uma função que associa probabilidades aos y. É como se fosse p de y, só que aqui ela é induzida por essa fórmula aqui, pela conjunta, tá? Então eu vou ter a conjunta dividido por p de x igual a x. E aí, no caso, a função densidade condicional de y dado x igual a x, ou seja, no caso contínuo, eu tenho essa funçãozinha, essas densidadezinhas, que seria a densidade de y dado x, seria na verdade uma densidade em y, induzida pela conjunta dividida pela marginal. Então, por exemplo, se tiver qualquer intervalinho ou um subconjunto de R que eu quero atribuir uma probabilidade, eu posso falar que a probabilidade de y pertencer a esse evento, dado x igual a x, é a integral nesse evento R da distribuição conjunta dado x de y. Tá? Da conjunta não, da condicional. Então eu posso definir isso aqui direto, ou posso, através da conjunta, que isso aí seja definido pra gente. De novo, a gente vai estudar melhor na segunda parte do curso. Lembrando também que o valor esperado de uma variável aleatória, dado por esse e de x, é como se fosse o valor médio esperado. No caso, seria as saídas numéricas xi ponderadas pelos valores de probabilidade, pi. Note que isso aqui é uma expressão linear, em xi, por exemplo. Então, se eu fizer e de x mais y, isso aqui vai ser linear. Vai ser multiplicado, vai ser e de x mais de y, por exemplo. No caso contínuo, é a mesma coisa. Eu vou estar fazendo uma integral, e no caso nos reais, que seria a parte numérica, eu posso fazer integral no ômega, que seria olhando mais para o espaço amostral simbólico. E aí eu tenho que multiplicar o valorzinho x vezes o f de x dx, seria a densidade. No caso do espaço amostral, seria por um dp ômega. Note que o valor esperado aqui no caso é como se fosse uma média, mas é uma média esperada. Não é uma média empírica dos valores observados, e sim uma média esperada dos valores. Tá? Que eu pré-calculo já sabendo as probabilidades. Eu posso também ter um valor esperado condicional. Tá? Por exemplo, o valor esperado dado um evento x. Para isso, basta utilizar a probabilidade condicional. O valor esperado E de x dado S, dado um evento S, são as saídas x ponderadas agora por uma outra probabilidade. Seria a probabilidade de x igual a xi dado o S. E no caso contínuo também é simples, mas a gente vai revisar depois. No livro também tem variância, se você quiser ver variância condicional. O que importa é isso aqui que a gente está fazendo. O mais que a gente vai usar são essas coisas aqui. No caso do S, pode ser também qualquer predicado aqui, por exemplo, y igual a yi, ou qualquer outro tipo de predicado, basta você copiar aqui, e aí eu vou ter o valor esperado condicional.